Hello, mais um everyone. vídeo. A gente vai começar aqui falando mais ou menos de uma coisa que gera dúvida em muita gente. Aquela questão de em quanto tempo eu preciso para aprender o inglês, né? A gente vê escolas prometendo 4 anos, 6 anos, 5 anos. A gente vai falar da nossa experiência, daquilo que a gente não recomenda para vocês, né, Lauren? Porque a gente fez um sistema de estudo bem insano. Quando a Lauren estudou, ela já teve o meu apoio, ela já me perguntou muita coisa no sentido de isso aqui funciona, isso aqui não funciona, o que é que eu tenho que fazer. E eu já, quando foi na minha época, eu não tinha nem nada disso. Então eu tive que elaborar um sistema do zero. Então o tempo que eu precisei de estudo para aprender foi maior do que a Lauren, porque foi menos eficiente. Eu tive que estudar muita coisa que hoje eu não estudaria. E ela estudou de uma outra maneira. Então, assim, Lauren... Mas todos os dias. Todos os dias. Agora, insanamente, todos os dias. Incessantemente, todas as horas do dia. Sempre que possível. Todas as horas mesmo. Me dá, assim, Lauren, 2 a 3 períodos que tu passou. Porque, assim, eu lembro que tu teve uma época que tu estudou, assim, um tipo de... uns 3 meses de um jeito, uns 3 meses de outro. Depois foi loucamente, insanamente, né? Como foi isso? No começo, né, como eu falei pra vocês, eu mudei todos os meus aplicativos pro inglês. Comecei a usar o Tandem. Eu usava várias horas por dia, porque quando você começa a conversar, você faz videochamada. No começo eu fazia videochamada, eu ficava, tipo, sei lá, morrendo de vergonha, porque eu ia errar muito, às vezes eu nem entendi o que a pessoa tava falando. E eu sempre fui aquela pessoa que me esforcei muito. Por mais que eu não soubesse inglês, eu queria conversar com o inglês pra ver o que é que eu conseguia absorver daquilo. E eu sempre falo isso pra vocês, a gente não sabe, mas a gente se expõe na zona de perigo pra gente conseguir adquirir o resultado. Se a gente, eu vou esperar saber pra me expor, tá errado. Tipo assim, então quando eu decidi, eu mergulhei de cabeça, eu falei, é como se alguém tivesse me pegado aqui do Brasil e tivesse me jogado lá nos Estados Unidos, sei lá na... Imersão, né? Imersão, exatamente. Então, assim, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava daquilo, tipo, pra sobreviver, pedir pra comer, pra fazer tudo na minha vida, trabalhar. E comecei a pensar. Eu ia nos ônibus, como eu falei, eu ia lendo o tempo todo. Eu sempre fiz um checklist de palavrinhas que eu ficava estudando dentro dos ônibus. Os ônibus podiam estar lotados do jeito que fosse. Colocava um fone de ouvido, colocava uma playlist, colocava até música. Serve música, gente. Pra quem gosta de música, coloca música. Vai focando nas palavras, vai vendo as pronunciações, vai vendo a repetição. Porque inglês é muita repetição. Como eu falei, no começo era muita repetição mesmo. Até você aprender, até fixar, é muita repetição. Então, o tempo que eu tinha livre, que eu não estava no trabalho, inclusive no trabalho, nos meus horários de intervalo, eu sempre lia, sempre estava falando com alguém quando eu podia. Eu sempre estava falando com o nativo. No meu caso é mesmo no horário de trabalho, eu boto o fone e tô Exatamente. ouvindo. Então, assim, quando eu tô em casa, às vezes eu tô escutando, coloco fone de ouvido, tô cuidando do meu filho, porque eu sou mãe. E sempre escutando. E hoje em dia eu tenho meu noivo, né, que é outra história, que depois eu vou explicar pra vocês. E que ele não fala português, e eu também não falo o idioma dele, que é árabe. Então a gente se comunica em inglês, né? Ele é formado o dia inteiro. Ele é formado em literatura inglesa, então o inglês dele é muito limpo, muito perfeito. O Ramon conheceu ele, então o Ramon pode até falar que o inglês dele é ótimo, muito bom. O que me ajudou bastante, porque pra você ter uma relação, você precisa de comunicação. Sim. E a gente só começou essa relação porque eu já tinha também uma boa base do inglês. Porque não tem como você começar algo sem base, né? Você tem que ter uma base no inglês. E foi a partir dos meus estudos, né? A gente se conheceu bem um pouquinho depois que eu comecei meus estudos. Pouco tempo mesmo, porque eu comecei em agosto. Eu o conheci em dezembro. E na época, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, são 4 meses. Com 4 meses eu já conseguia conversar legal, assim, eu ligava pro Ramon lá do meu trabalho, quando eu tava perto de deixar o trabalho, o Ramon ficava me corrigindo no telefone, o Ramon, vamos tentar falar inglês, eu começava a falar coisas assim, bem erradas, o Ramon, me lembro, né, Ramon? Que o Ramon ficava me corrigindo, Lauren, assim, e a gente continuava no inglês, eu não desistia, repetia a frase, e assim foi. Quando foi em janeiro, fevereiro? Foi em fevereiro que eu liguei pra você? Fevereiro, 2 meses depois liguei pra Ramon, tava lá eu falando... E Ramon, que é isso, Lauren? Ramon tava chocado. Cara, quase chorei. Foi fantástico. Com 2 meses. Existe esse upside, tá? Quando você tá num certo nível, assim, tá faltando nada pra você chegar, você melhora, assim, da noite pro dia. E aí o crush veio, que melhorou também bastante, porque era todo dia, toda hora. Da minha parte, da minha experiência, foi mais ou menos assim.
Eu estudei mais ou menos umas 8 horas por dia durante 6 meses, né, Lauren? 6 meses loucamente, assim, o meu horário de trabalho que eu tinha, eu estudava quando eu chegava em casa, era super complexo. Né? Tem toda uma logística, cada um tem a sua rotina. A gente não quer dizer que vocês vão aprender com 6 meses, ou com 4 meses, ou com 2 meses, mas tenho certeza que se todo mundo se esforçar pra estudar todos os dias, pelo menos assim, com 6 meses já dá pra ter uma base. Não é que a gente tá falando. Não é que a gente tá falando que vocês vão estar, né, fluente com 6 meses, mas se você. Depende muito da dedicação de cada um, né? Então depende muito do dia a dia de cada um. É tipo assim, se você tivesse que escolher estudar 2 horas no sábado ou 15 minutos por dia, eu te recomendaria estudar 15 minutos por dia. Mas 15 minutos é o mínimo, né? A gente pode estudar um pouco mais do que isso. Eu prefiro. Digo isso 100 mil vezes, né, Lauren? Sim. Prefiro que você estude 15 minutos por dia do que você passar um dia sem estudar. Um dia sem estudar é uma coisa que vai te dar um down, tá? Tu estudou uma semana e tu passar um dia sem estudar vai te dar um down. Isso não é legal, não é interessante, tá? Então, tira 5 minutinhos pra ler uma notícia em inglês. Coloca o celular no inglês, pra começar. E depois, lê umas notícias, vai no Google, pega uma letra de uma música que você gosta. Vai ler a letra, vai escutar a música. Tipo assim, cada música tem música de 3 minutos, 4 minutos. É o que você precisa, mas tem que ser todos os dias. Tem que ser todos os dias. Pra você chegar, por exemplo, com 6 meses e conseguir entender uma boa parte, tem que ser todos os dias. Porque não adianta 2 vezes por semana. Porque não vai funcionar, gente. Não funciona mesmo. Por isso que as escolas, geralmente elas pedem 4 anos pra você chegar no nível avançado. Por quê? Porque são 2 dias por semana. E geralmente as pessoas só tocam no livro no dia que vai pra aula. Então, assim, se for nesse período de 2 vezes por semana, vai funcionar? Vai, mas aí você vai fazer igual uma escola normal, uma escola convencional que pede 4 anos de uma coisa que você não precisa, que você pode fazer em 6 meses, por exemplo. Eu acho que é porque cada um quer ter um resultado, mas às vezes as pessoas esquecem que elas precisam passar por alguns processos, tipo, você tem que ativar o teu cérebro todo dia um pouquinho pra você ir acostumando o teu cérebro a pensar em inglês. Isso que a gente usou pra gente pode não servir pra você, mas a gente quer trazer nossa experiência para te trazer inspiração. Se você quiser estudar loucamente como a gente estudou, você também vai conseguir ter um resultado. Mas eu te recomendo? Não. A maioria das pessoas que fazem isso falham, e eu tenho que ser bem sincero, tá? A gente consegue alguma coisa na vida trabalhando todo dia, tá? A gente tem outros compromissos, tem família, tem casa, tem trabalho, né, Lauren? E eu tenho meu filho. Então a gente tem que amar muito. E a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, tá? O quanto você gosta da língua e como driblar essa dificuldade quando você não gosta o suficiente da língua para você poder aprender, tá bom? Forte abraço a todos e See ya. See ya.